Olá a todos, sejam mais uma vez bem-vindos ao canal Les Misérables Francs-Maçons. Meu nome é Vinícius Anaya. Hoje eu irei dar continuidade ao tema Ciência Divina. No último vídeo falei sobre Maomé. Nesse vídeo eu irei falar sobre Jesus. Jesus, todos nós conhecemos, ou grande parte de nós conhecemos, aqueles que estão dentro da cultura religiosa cristã e também dentro da cultura religiosa islâmica e mesmo não tão bem, mas aqueles também que praticam o judaísmo conhecem Jesus. O que nós conhecemos sobre Jesus nesse momento na Bíblia? E a história que traz sobre Jesus é justamente que seu pai e sua mãe se deslocaram para Jerusalém devido a um ressarcimento. E aqui é que nós vamos tomar alguns detalhes sobre algumas coisas que vão ser ditas e eu irei fazer algumas notas. É importante ter isso em mente. Aqui o objetivo do vídeo não é discutir o que é ou deixa de ser verdade. O objetivo do vídeo, ao falar de Jesus, é buscar atenção a alguns pontos que eu considero mais tarde importante para outros debates. Ok, continuando. Sobre a história de Jesus, o que nós temos aqui é Maria e José movem-se para Jerusalém devido a um ressarcimento. Entretanto, Maria, antes do nascimento de Jesus, recebe a visita de um anjo, ao qual informa que ela vai ser mãe, e José também recebe a visita de um anjo, ao qual informa que a sua mulher irá ser mãe de uma criança. Nós temos aqui a questão mito, onde Jesus nasce sem pai, mas com mãe, nesse caso, para colocar isso justamente como uma questão de divindade. Esse é o trabalho que foi executado mais tarde pela Igreja Católica. Continuando na história de Jesus, Jesus nasce, depois há uma perseguição, e devido a essa perseguição, são obrigados a ir para o Egito. Esse pedaço da história entre onde os pais de Jesus são obrigados a moverem-se para o Egito, mudarem-se para o Egito, e o seu retorno é um pouco obscuro. Claro que hoje em dia é um pouco mais claro, porque temos novos apócrifos, e nesses novos apócrifos nós temos o Evangelho de Maria, temos o Evangelho de Judas, que conta um pouco melhor sobre a vida de Jesus. Claro que temos aqui que fazer uma ressalva novamente, devido ao nome Jesus, que é comum para o povo latino, que é comum para o povo no Ocidente, mas nós sabemos que esse não é o verdadeiro nome. Esse seria o nome, se fosse transliterar para o português, seria Josué, que seria o mais correto na língua portuguesa. Não Jesus, mas Josué. Claro que o que nós temos aqui é uma forte influência grega, porque muitos dos textos foram traduzidos do grego para as outras línguas ocidentais, como inglês, francês, italiano, português e espanhol. Sendo assim, vamos também ter aqui a influência do cunho dessas culturas nessa época e a transformação de alguns nomes para adequar-se à cultura grega no momento. Continuando, mais uma vez, com a história de Jesus, aquilo que nós temos na Bíblia. Quando eu falo em Bíblia, nós temos que ter atenção aqui que nós temos mais do que uma versão da Bíblia. Não é, quando falamos da Bíblia, nós temos que olhar para a Bíblia católica, para a Bíblia ortodoxa, temos que olhar para a Bíblia James King, temos que olhar Lutero, e cada uma dessas versões traz um argumento, que aqui também fala sobre a cisão, mas não é sobre isso que vamos falar agora, sobre a cisão dentro da Igreja Católica. Nós temos agora, esse vídeo é dedicado à vida de Jesus Cristo.
Jesus Cristo e sua família, ou sua família e Jesus Cristo, são obrigados a mover-se para o Egito. Passados alguns anos, Jesus volta a Jerusalém. E já nessa volta a Jerusalém, nesse momento ele já havia, por assim dizer, recebido o Espírito Santo. O que é interessante nessa fase, e depois vamos ainda voltar um pouco atrás nesse pedaço na história de Jesus, é que Jesus se isola por 40 dias e 40 noites para depois sim ser tentado e após a tentação receber o Espírito Santo. Tome bastante atenção nesse detalhe de 40 dias de isolamento. É importante para nossos estudos futuros. Dando continuidade, Jesus teve um período de pregação, segundo podemos encontrar na Bíblia, de apenas 3 anos. Ele pregou dos 30 aos 33 anos. Também tenha atenção a esses números. Agora, o que eu quero realmente trazer e falar sobre a vida de Jesus aqui? Existem coisas na vida de Jesus que vão ser importantes para percebermos e entendermos mais tarde a Bíblia e entendermos outros vídeos. No decorrer desses 3 anos, Jesus foi batizado por João Batista, aquele que disse que viria, que ele não era o Messias, mas que viria alguém maior do que ele, com a providência divina. Sabemos hoje em dia que João Batista era primo de Jesus. Após isso, Jesus inicia, vamos assim dizer, o seu recrutamento pelos seus apóstolos, e no decorrer desse tempo, Jesus realiza vários mistérios. E é justamente sobre essa parte dos mistérios que acaba por ser o foco desse vídeo. E que, mais uma vez, peço-vos que tenham bastante atenção aos detalhes que aqui são importantes. Nesses milagres que Jesus executa, nós temos alguns milagres como trazer a visão a um homem cego, ressuscitar uma pessoa morta, curar um enfermo, e o milagre que chama mais a atenção de todos aqueles que são católicos ou cristãos, que é a multiplicação do pão, que é a multiplicação do peixe, e tudo isso é tido como milagres. Depois, ao decorrer desses milagres, no decorrer desse tempo, Jesus começa a sofrer alguma resistência dentro do povo judaico, propriamente vindo da religião, dos rabi, que não concordam com algumas coisas que Jesus faz. Principalmente, mas aqui um ponto de importância, realizar milagres no sábado. Porque o sábado é o Shabat para o povo judeu, que representaria para nós, cristãos, ou para aqueles que foram criados sob a ideologia cristã, o domingo. O Shabat seria o dia que não se pode praticar trabalhos. Os sabatistas aqui confundem trabalho com trabalho físico. Não se pode praticar trabalhos de magia. É justamente sobre isso que eu quero vos trazer em foco em relação à vida de Jesus. Também com o milagre sobre andar sobre as águas. Quando chamou Pedro, o seu apóstolo, para que venha até Jesus e que tenha fé e confie. É esse o ponto que aqui vamos começar a trabalhar. Tudo isso que Jesus realizou foi magia. Jesus foi um grande mago. Foi um homem que dentro
da cultura judaica, conseguiu realizar aquilo que muitos outros já haviam tentado e não haviam conseguido. Entretanto, seus antecessores, José, Abraão, Salomão, conseguiram, e Moisés, conseguiram realizar essa invocação mágica e transformar a realidade daqueles que estavam à volta numa realidade diferente, numa realidade de divindade, numa realidade aonde estava apoiada pela própria Torá. O que muitas pessoas esquecem nesse detalhe, quando falamos sobre Jesus, é que as pessoas esquecem que Jesus era judeu. Esquecem completamente que Jesus era judeu. Então, como judeu, e sendo óbvio, ele estava completamente inteirado sobre a sua religião. E a prova disso está que Jesus, na Bíblia não diz porque não há interesse de dizer, Jesus recebeu conhecimento cabalístico. Jesus estudou Cabala. E através desse estudo da Cabala, do estudo da Torá, é que Jesus consegue fazer a invocação. E essa suposta tentação não é uma tentação, é uma invocação. Ele realiza com sucesso, porque a partir dali domina esses seres espirituais, e esses seres espirituais realizam todos os milagres por detrás dos milagres de Jesus. Eu sei que muita gente vai estar revoltada, muita gente agora vai estar a dizer que eu sou maluco, ou que isso é uma blasfêmia. Lembre-se, religião é o estudo de Deus. E esse estudo de Deus é uma ciência. E a ciência não representa a ignorância. Se vocês defendem a vossa Bíblia sem nem sequer saber as origens dela, sem nem sequer perceberem que Jesus foi um judeu, vocês estão cobertos por um véu que se chama ignorância. E é justamente isso que eu quero vos trazer, e ao final dessa série Ciência Divina, nós iremos juntar todos os pontos. Como afirmei há pouco, Jesus era conhecedor da Cabala, estudava Cabala. Se ele estudava Cabala, ele tinha conhecimento de todas as profecias, ele tinha conhecimento da profecia de Daniel, tinha conhecimento de todos os outros profetas que estão na Torá e que falam sobre a vinda do Messias. E aqui é que começa o problema. Por que os judeus não aceitam Jesus como Messias? Porque ele desrespeitou uma regra que havia dentro da Cabala. Não se realizam trabalhos místicos no Shabat. E Jesus ignorou isso completamente. Passou a realizar o trabalho. Depois, quando Jesus começa a tentar transformar a sociedade, porque aqui temos aqui um outro ponto que é bastante interessante e que muita gente esquece. Quando vocês falam Novo Testamento e Velho Testamento, as pessoas nem sequer percebem o que é o Novo e o que é o Velho Testamento. O Velho Testamento são os livros que estavam na Torá. O Novo Testamento é somente o Evangelho a partir de Cristo. Se nós tirarmos da Bíblia o Velho Testamento e deixarmos apenas o Novo Testamento, o que nós vamos ter? Nós vamos ter apenas a história de Jesus, a história dos milagres e das coisas que Jesus fez. Mesmo assim, se lermos com atenção, vai haver discrepância. E se lermos os 4 primeiros apóstolos, nós vamos verificar que existem situações
onde duas pessoas presenciam o mesmo acontecimento, mas o descreve de forma diferente. Aqui a descrição de forma diferente não é o seu ponto de vista, de estarem em pontos diferentes a observar a situação. Não, descreve a situação com fatos, com detalhes diferentes. Se Jesus, nesse momento, estivesse a falar para o povo à sua direita, não se pode escrever que ele estava a falar para o povo à sua esquerda. São detalhes como esses que nós vamos encontrar se lermos apenas o Novo Testamento. Só que se lemos o Novo Testamento, ficamos também com a ideia errônea, porque pensamos que a presença de Deus só é a partir daquele momento. Que Deus vem ao homem a partir daquele momento. Também faria muita confusão. Não faria sentido. O que não é verdade. Por isso que a Igreja Católica foi forçada a colocar na Bíblia o Velho Testamento, para que Deus fizesse sentido na vinda de Jesus, para que ele pudesse ser chamado de Messias, porque como que tu vais apresentar um Messias quando não existe uma história anterior do Messias? Entretanto, a Igreja Católica fez de tudo para que não se apercebêssemos de todo esse caminho judaico, da história judaica por detrás. E é dessa forma que a Igreja Católica engana, eu digo aqui no literal, porque engana todos os cristãos. E é a partir desses pontos que também divergem devido a interpretações da própria Bíblia e devido também a interesses de poder que a Igreja Católica sofre suas imensas divisões. Tendo a Igreja Ortodoxa e depois nós, aos surgimentos de passados 1500 ou 1600 anos, começamos a ter, por exemplo, a Bíblia do James King, onde o rei pede que seja alterado uma série de coisas na Bíblia para que se enquadre a sua perspectiva, a sua visão da sua realidade, do seu desejo. Lutero, que também adiciona na Bíblia a sua visão, os seus comentários, tornando extenso. Se nós pegarmos essas Bíblias, nós vamos ver diferença claras nos 10 mandamentos. Depois temos aqui a Bíblia de Louison, eu vou corrigir como eu já falei, que eu não me recordo exatamente o nome, que também tem suas diferenças, também tem os seus inputs. E por último ainda temos aqui a Bíblia das Testemunhas de Jeová, que penso que em termos de translate, em termos... agora só me lembro do termo em inglês. Tradução, ok. Em termos de tradução, fizeram um bom trabalho, mas depois colocaram também sua visão religiosa para o seu culto, aquilo que interessava colocar na mente das pessoas. E é isso devido à alteração do nome de Jesus, devido a todas essas guerras dentro do cristianismo e do povo cristão, que torna mais claro e evidente que isso tudo é uma mentira. Jesus, sim, foi um grande homem e um grande mágico. Aquilo que ele conseguiu realizar, aquilo que ele conseguiu mostrar para o mundo, é que a magia estava ao acesso de todos. E é por isso que na Bíblia diz, quando fala que Jesus diz da seguinte forma, que todos vós podeis realizar os meus mistérios. Bastam ter fé em Deus. Um outro ponto que eu quero chamar a atenção sobre a vida de Jesus é o fato de muita gente achar que Jesus é Deus. Eu peço para aqueles que estudam a Bíblia, para aqueles que são estudiosos mais afinco na Bíblia, por favor, coloque nos comentários quantas vezes Jesus disse que era Deus. Todas as vezes que eu achei na passagem, quando perguntam a Jesus
determinadas coisas, como no caso dos dois apóstolos que pediram para se sentar um à direita e outro à esquerda, e Jesus disse que não cabia a ele, mas cabia ao seu pai. A mãe insistiu que fosse os dois, um à sua direita e outro à sua esquerda no seu reinado. E Jesus mais uma vez afirma que não seria ele, e sim o Pai, o Altíssimo, a definir isso, e que já estaria definido antes da vinda de Jesus. Jesus foi um grande cabalista. Ele conseguiu trazer ao mundo aquilo que grande parte dos rabis escondiam, e que muitas vezes essa cabala é apenas usada, nesse caso, para o bem próprio, para o uso próprio, e não para levar o povo a uma elevação espiritual. Por isso que eu digo, Jesus foi um grande homem, um grande cabalista, e realizou na perfeição a sua magia. E volto a repetir, Jesus em várias passagens refere que ele está aqui amando do Pai, que ele faz as coisas amando do seu Pai, e que é o seu Pai, o Altíssimo, que sabe e governa todas as coisas. Até mesmo quando Jesus está na cruz, Jesus clama: Pai, por que abandonaste-me nesse momento? E é isso que mostra que Jesus jamais seria Deus. A vossa interpretação, achar que Jesus é Deus, é errônea. Se vocês se aprofundarem na filosofia, derem-se o trabalho de estudar outras religiões, vocês verão que a unidade ao qual Jesus clama jamais poderá ser uma trindade. Essa trindade é uma invenção da religião católica. Assim como também Lúcifer é uma invenção da religião católica. E é isso que eu venho vos trazer. Eu venho partilhar o meu conhecimento. E o conhecimento que eu tenho, e poderei alongar, obviamente, se eu for falar todos os detalhes sobre a vida de Jesus, em um único vídeo, nós teríamos um vídeo de 2 ou 3 horas. Eu teria que organizar muito bem, fazer meus tópicos muito bem elaborados, com algum cronograma para fazer sentido. Mas o que eu quero vos partilhar é que aquilo que vocês veem dentro da Bíblia como milagres, na verdade, é magia. E vocês devem sempre ter atenção que Jesus era judeu, foi praticante da cabala. Se Jesus tivesse sido uma divindade, ou tivesse sido Deus, como muitos gostam de afirmar, como no caso seguidores evangélicos nesse caso, nós teríamos a história de milagres a acontecer no decorrer de toda a vida de Jesus. Agora vai me vir aqui alguma pessoa e vai colocar um comentário: ah, mas eu li num livro a dizer que Jesus, quando tinha 12 ou 13 anos, fez isso, fez aquilo, blá. Quem escreveu esse livro? Essa pessoa que escreveu esse livro baseou-se em quê? Nós temos algum documento histórico que prove isso? Isso que eu estou a vos falar, se vocês tiverem tempo e vontade, vocês conseguem achar na internet, não apenas em outros vídeos, vocês vão achar isso também em papel, que consegue afirmar isso. O meu trabalho é partilhar com vocês o conhecimento. E juntos irmos confirmar todas essas coisas. Juntos colocar vocês em um outro patamar. Num nível ao qual vocês compreendam a religião e não sigam a religião de forma ignorante, com um véu, aceitando tudo que diz. O que eu vejo muitas vezes, por exemplo, quando eu vou numa igreja evangélica, está lá o padre, que nesse caso não é padre, é um pastor, a falar o seu ponto de vista sobre determinada coisa, a ler o evangelho, a falar o que ele pensa, o que ele acha. Quando uma pessoa pergunta qualquer coisa,
A primeira coisa que ele diz, isso está na passagem, isso está na passagem. Então vamos ver aqui, se nós tomarmos a coisa dessa maneira, um pastor é um especialista na Bíblia, mas não é um especialista em Deus, porque ele só sabe da Bíblia. Se tu perguntares para um pastor, diga-me, fale-me sobre a religião muçulmana, fale-me sobre o Islã, ele terá dificuldade em te dizer. Perguntar a um pastor, por favor, diga-me sobre a religião judaica, ele terá dificuldade em te dizer. Diga-me sobre as outras religiões. Ele só sabe dizer aquilo que está na Bíblia. Ele é um especialista em Bíblia. E ele tenta te vender que o que está ali na Bíblia é toda a verdade. A maior mentira que eu consegui ler até hoje é o que vem escrito na Bíblia. O livro da verdade. Parcialmente verdade. Muito mais o livro da mentira. E é sobre essa mentira que vocês devem correr. Vocês devem fugir dessa mentira. Por isso peço a todos, questionem, mas não questionem da seguinte maneira como eu vi. Uma pessoa faz uma pergunta, por exemplo, quem foi Lilith? Adão teve uma segunda mulher? E o pastor fala, não, isso é um absurdo, Adão não teve uma segunda mulher, quem disse isso? Isso é mentira. Mais uma vez, o pastor só sabe dizer aquilo que está na Bíblia, ele não sabe dizer mais do que isso. E agora eu vos pergunto, Deus é a Bíblia? Deus é o que está na Bíblia? Lembre-se, quem foi Abraão? Foi um cristão? Não. Abraão, antes de ser judeu, foi um árabe. Interessante, não? Sim, porque Abraão vem do Iraque. Sai do Iraque para chegar onde chegou. E acha, ou pensam vocês que Abraão apoiou-se em alguma Bíblia? Não. Outra coisa interessante também que nós conseguimos ver no povo evangélico é que todos eles falam com Deus. Mas nenhum deles segue aquilo que Jesus tentou trazer. Se cada um de vós, crentes e cristãos, que de fato acreditam na Bíblia, procurassem viver como Jesus, estariam a fazer um grande trabalho. Mas vocês dizem que sonham, vocês dizem que falam com Deus, e que Deus disse isso, que Deus disse aquilo, mas vocês não fazem nada que vá de encontro com a vida que Jesus tentou mostrar. E agora outro facto aqui interessante. Por que que existe na Bíblia livros da religião judaica quando Jesus justamente esteve a combater algumas hipocrisias que existiam na religião judaica? Mais uma vez, para afirmar o Messias. E por que que Jesus nasce? Por que que não nasce o Jesus como pessoa, mas por que que nasce essa história do Messias? Porque já vinha, como eu disse antes, dentro da religião judaica, a esperança desse Messias. Um outro ponto que é importante aqui mencionar é, o Messias deveria de construir o templo, o terceiro templo. Os cristãos vão dizer, mas o templo era o templo interno. Calma. Como é que vocês fazem essa afirmação quando vocês não conhecem a Torá? Como é que vocês, em um momento, gostam de afirmar para as outras pessoas, porque está na Bíblia, está na passagem tal, está aqui ou acolá, quando na Torá não existe nada disso de templo interno, é templo físico. Esse é o segundo ponto. E aqui mais uma mentira posta pela Igreja Católica ao dizer que Jesus, sendo o Messias, o seu sacrifício veio para curar todo o mal da humanidade que a humanidade tinha até então. Isso é uma mentira. É uma apostasia. Porque na Torá diz, quando o Messias vier, após a sua morte não existirá mal.
Muito pelo contrário, nós temos a maldade pura com a caneta, por assim dizer, com a tinta da autorização da Igreja Católica. Vocês devem procurar também conhecer um pouco mais sobre a Igreja Católica. Se vocês conhecerem um pouco, vocês vão perceber que a Igreja Católica, no seu início, foi bastante violenta. Ela matou Hipátia. Para quem não sabe, Hipátia de Alexandria era uma mulher com grande interesse astronômico e conhecimento na altura, e os cristãos perseguiram essa mulher, porque essa mulher falava coisas que não eram do interesse deles. E ao longo de todos esses anos, o que nós temos visto? Perseguição da igreja contra as mulheres, perseguição da igreja contra qualquer religião que não fosse a católica. Impor a religião católica, a dizer que aquele ser humano que está lá não é um ser humano, não é uma criatura de Deus, porque ele não é católico, porque ele não pertence à religião cristã. Então digam, minha gente, se assim for verdade, como pode Jesus ou qualquer apóstolo de Jesus ser um cristão quando eles nem sequer eram cristão antes? Vocês entendem? O que eu estou a dizer é: a Igreja Católica chacinou e matou milhares de pessoas. E ninguém quer saber disso, dá a mínima importância para isso. Ignoram esses fatos. Não está mais na hora de ignorarmos esses fatos, está na hora de condenarmos esses fatos. Agora, olhem para o presente. Nós temos uma Igreja Católica ao qual, durante anos e mais anos, violou crianças. E a sociedade insiste em fechar os olhos. Nós temos uma Igreja Católica que não segue nada daquilo que era a vida de Jesus. E não digo só dos católicos. Atenção. Qualquer segmento cristão nesse momento. Hoje em dia nós temos espetáculos. Você vê igrejas com 2.000 pessoas. Isso é um espetáculo, é show. As pessoas vão dar um show na igreja. Não vão lá para rezar para Deus, não vão lá pedir misericórdia. Nós vamos para assistir um espetáculo. Para assistir um pastor a falar, como mais uma vez eu digo, apenas sobre a Bíblia. Porque a única coisa que ele sabe é sobre a Bíblia. E nós temos pastores a cobrarem 30 ou 40 mil euros para dar uma palestra para falar sobre Deus. Quanto que Jesus cobrou para ensinar-nos? Digam, como é que é possível um padre receber 8 ou 9 mil euros por mês? Digam-me, como é que isso é possível? E para quê? Se ele deveria de passar a palavra de Jesus, por assim dizer, e que seguramente seria a palavra de Deus, como é que isso é possível? Aqui é uma outra coisa importante que vocês devem prestar atenção em relação ao Velho e ao Novo Testamento. No Velho Testamento vocês não têm a presença de anjos físico, exceto 2 ou 3 passagens onde Abraão recebe por 2 vezes anjos, e quando existe uma luta, salvo erro, Daniel ou Ezequiel, já não me recordo exatamente, peço desculpas, ao qual ele diz ter lutado com um anjo a noite toda. Outro detalhe, prestem atenção, noite. Invocações à noite. Mais à frente, em outros vídeos, vocês irão perceber um pouco melhor. Agora, em um breve resumo, para não ficar muito maçudo esse vídeo, o que eu quero vos dizer é:
Antes de mais, Jesus foi um grande cabalista, foi um grande mágico e tentou, de certa forma, trazer para o povo comum aquilo que estava escondido dentro da religião judaica. E de forma bastante humilde e de forma bastante simples, tentou realizar o máximo que pôde. Mas Jesus também foi um movimento político. Havia política por trás desse movimento. Havia interesse numa tomada de poder. E é por isso que vem toda essa história do Messias, que Jesus tenta entrar em Jerusalém em cima de um burro, onde diz para um discípulo, por favor, vá buscar um burro nas proximidades, para enquadrar-se com as histórias que existiam já pelos profetas, para criar essa imagem de que Jesus era de facto o Messias. Mas Jesus, sim, foi um grande mágico, Jesus realizou um grande trabalho, mas Jesus não pode ter sido o Messias. Ele foi outra coisa, que até agora vocês ignoraram nas Escrituras. Digo, e sem qualquer pudor, o meu irmão foi o que melhor pôde vos acontecer. Não espere algo melhor do que isso. Voltando para os pontos que aqui quero trazer e que considero são importantes, nós temos aqui que perceber algumas datas. 25 de dezembro, o porquê essa data, depois temos a morte na Páscoa e toda essa questão e o porquê da morte na Páscoa. Datas importantes, perceber que há uma lacuna de conhecimento sobre a vida de Jesus e nessa lacuna, Jesus é uma pessoa normal, é um judeu e que como judeu pratica a Torá, pratica a sua religião. E mais tarde torna-se cabalista, mais tarde tem acesso aos segredos cabalísticos e realiza o ritual cabalístico de invocação, tendo sucesso, sem qualquer sombra de dúvida. A partir daí, de certa forma, politicamente tentando tomar uma posição em relação aos rabis que haviam naquele momento. Também havia algum conflito também com os próprios romanos, aí a necessidade também de vir o Messias para resolver essa situação. E esse decorrer de todos esses milagres que acontecem. Penso que o vídeo está demasiado extenso. Era isso que eu gostava de vos transmitir em relação a Jesus. Jesus não é Deus. Jesus foi um homem como todos nós. Ele teve a sua entrega para o divino e foi, de certa forma, lhe permitido ter algum comando sobre alguns seres espirituais. E mais uma vez, Jesus foi um grande cabalista e foi um grande homem que trouxe para a humanidade o conhecimento que estava oculto. Para aqueles que vão criticar o meu vídeo por falar de Jesus dessa forma, por favor, quando vocês conseguirem saber um pouco mais o que é o Islã, o que é a religião judaica e quem são os outros envolventes, os outros apóstolos, podemos fazer uma conferência indireta e vocês colocam os vossos pontos de vista. Para deixar aqui mais um ponto que talvez muita gente não sabe, Pedro, a pedra da religião cristã, era um rabi. Muita gente não sabe disso, mas sim, ele era um rabi. Outra coisa que passa a ser também interessante, e aqui é que mais uma vez prova, dentro das outras coisas que eu já disse, que Jesus não pode e não poderia ser o Messias, porque Jesus, a não ser que Jesus não tenha dito isso, seja mais uma mentira da Igreja Católica, Jesus diz a Pedro, tu serás a minha igreja, tu serás a minha pedra, a minha base.
O Messias não vem trazer uma nova igreja. O Messias vem trazer uma nova religião. E que, na verdade, de nova não tem nada. O Messias apenas vem mostrar para todos vós que existe um véu de ignorância espesso, ao qual alguns tentam passar por esse véu e outros não têm o mínimo interesse. Acreditam apenas no que está na Bíblia, mas não conseguem justificar a própria Bíblia e não conseguem dar qualquer explicação que não esteja ali. Mais uma vez vos digo que é importante tomarmos o conhecimento e o estudo sobre Deus como uma ciência. Ciência significa não sermos ignorantes. Existe aqui um outro detalhe importante também na vida de Jesus, que é mais ligado à mãe. Como você sabe, a mãe recebeu 2 anjos. Na verdade, por que Maria, até hoje, é muito forte dentro do cristianismo? E é bastante respeitada também no Islã. Porque Maria também, e foi a primeira mulher a invocar os arcanjos. E invocou com sucesso. Daí toda essa importância e todo esse respeito por Maria. Maria conseguiu com sucesso invocar 2 seres celestiais, Jesus apenas um. Entretanto, o trabalho de Maria nunca foi revelado. E se vocês perceberem, conseguirem ter acesso aos apócrifos, vão perceber que Maria foi uma mulher de grandíssima importância também. E é daí todo o respeito e toda a reverência em relação a Maria. Por hoje é isso. Vou terminar meu vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Espero que isso tenha trazido mais conhecimento a vocês. Até uma próxima. Obrigado.